Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e agora vamos bater um papo sobre misturas e soluções. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar. Saber quando eu tenho uma mistura e quando eu não tenho uma mistura, né? Quando é que eu estou falando de apenas um tipo de substância apenas, só tem um tipo de molécula, a gente está falando de uma substância pura. Beleza? Então, por exemplo, se eu estiver falando da água, a água é uma substância pura, né? É composta pelo H2O, que é uma única molécula. Mas se eu tiver mais de um tipo de molécula misturado no mesmo recipiente, no mesmo frasco, eu digo que isso é uma mistura. Então, por exemplo, se eu tiver água com sal, então isso aqui, né, tem mais de um tipo de molécula, então é uma mistura. Beleza? E aí eu tenho que ver aqui, eu posso ter vários tipos diferentes de misturas. E aí eu preciso classificar elas para poder facilitar a minha vida. Existem as misturas que são homogêneas, que ficam em uma única fase, ok? São misturas tipo água e sal, porque você vê tudo ali e parece que continuamente só tem as mesmas propriedades naquele frasco, certo? E outra substância, outro tipo de mistura é as misturas heterogêneas, onde eu tenho mais de um tipo de substância ali e elas ocupam fases diferentes. Então, por exemplo, eu tenho a água ocupando uma fase aqui embaixo, eu tenho o óleo ocupando uma fase aqui em cima. Eu percebo que há uma diferença entre o comportamento entre duas partes da substância. A gente diz que são duas fases, beleza? Mas pode ser que tenha 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitas fases. E, de qualquer forma, vai ser uma mistura heterogênea. A mistura homogênea, ela só acontece quando eu tenho as substâncias, quando elas estão solvatadas, quando elas estão bem dissolvidas, bem dispersas uma fase na outra. E isso é o que caracteriza o que nós chamamos de solução. Então, a solução, ela vem, né, justamente dessas misturas homogêneas. Então, a nossa solução, ela vai ter um solvente, que é normalmente a espécie que está em maior quantidade, que seria a água, e um soluto, que é uma substância que está em menor quantidade. Ok? Então, maior quantidade é o solvente, que vai dissolver o soluto, e o soluto, ao que nós dizemos que está em menor quantidade, ele vai ser solvatado, ele vai ser solubilizado pelo solvente. Beleza? Então, legal, a gente já sabe o que é uma solução. Só que as soluções também elas podem ser classificadas em mais de um tipo. E esses tipos, bom, são saturadas, insaturada e supersaturada. Uma solução saturada é aquela onde você tem a quantidade máxima de soluto possível para que aquela solução seja estável. Ok? Então, solução saturada, uma solução estável com o máximo de soluto possível. Uma solução insaturada é uma solução que também é estável, mas ela ainda tem menos soluto, ela ainda não está saturada, ela tem menos soluto do que o necessário para se atingir a saturação. E uma solução supersaturada é uma solução que tem mais soluto do que é permitido. Então, essa solução ela é instável, ok? Então, essa solução supersaturada, ela é instável, e ela tende a naturalmente vir a formar uma solução saturada. Como assim? Imagine que nós temos uma solução, certo? Que tenha água e sal de cozinha, por exemplo. Mas a gente conseguiu dissolver uma quantidade de sal maior do que aquela permitida no meio, ok? Então o que vai acontecer é que em algum momento vai acabar formando cristais no fundo dessa solução. Cristais de sal, do NaCl. Por que eles vão se formar? Porque eles estavam dissolvidos numa proporção maior do que a permitida. Maior que o grau de solubilidade dessa mistura permitia, ok? Então, naturalmente, isso acontece. E aí, né, você viu que para eu classificar essas soluções, eu precisei de uma ideia, que é a solubilidade. E essa solubilidade, ela vem me trazer uma ideia que é justamente qual é o máximo de soluto que eu posso ter, né, em relação a um solvente, de forma a obter uma solução estável. Bom, e aí a gente representa essa solubilidade de várias formas, e uma delas é indicando essa proporção aí. Eu tenho uma determinada quantidade de um soluto para cada 100 ml ou 100 gramas de água. Então vamos usar isso aqui para ver um exemplo. Como é que seria isso? Qual a solubilidade da glicose em água é de 83 gramas para cada 100 ml. E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: uma solução que tenha 5 mol por litro de glicose é uma solução saturada, insaturada ou supersaturada? Então, vamos ficar aqui com a nossa pergunta.
vamos para a parte de baixo. E vocês já viram, né, que o que eu vou manter aqui anotado é o nosso limite, né? Que é a partir dele que eu vou comparar se a solução é saturada, supersaturada ou insaturada. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de um dado, né? Porque aqui não está em massa, está em massa molar. Então, eu vou pegar o dado que é a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol, e, ok, vou calcular quantos gramas vai ter se tiver 5 mols de glicose. Então, fiz essa regrinha de 3 aqui, deu 900 gramas. E aí eu vou ter que ver, eu tenho 900 gramas, né? Mas é para cada 1 litro. Eu tenho que fazer minha relação com 100 ml. Então, vou pegar esses 900 gramas e vou dividir por 10, né? Porque 1 litro tem 10 vezes 100 ml. E aí eu obtive que eu tenho 90 gramas para cada 100 ml. Então, veja só, eu tenho uma quantidade de soluto superior proporcionalmente ao meu limite. Então, essa solução, ela é uma solução o quê? Essa é uma solução supersaturada, ok? Então, é isso aí, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.